Olá meus queridos, salve todos os inscritos no canal e quem não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o sininho, tem um sinozinho que você clica aí, nesse sino aparece todas, então clique em todas para que você receba uma notificação toda vez que nós lançarmos um novo vídeo. E curta também para que mais pessoas possam ver esse vídeo, porque quando você curte, quando você compartilha, o logaritmo do YouTube entende que o vídeo é importante, ele vai expandir para mais pessoas e assim a gente aumenta nossa comunidade aqui nesse canal. Então estamos aí diante do cenário agora que cada vez se afunila mais, né? Então vocês têm percebido aí o noticiário, quem está acompanhando, né? O dólar está pegando fogo, né? Subindo como foguete, como a gente já vinha conversando antes. O Covid-19 foi realmente classificada, né? Não é nem declarada, mas classificada uma pandemia. Então o Covid-19 ele está realmente espalhado no mundo, sem um controle da doença. E tem ainda alguns países que não têm o Covid-19, graças a Deus, que eles continuem assim. E no Brasil a gente já percebe já um aumento desenfreado. A gente falava de pouquíssimos casos, né? De 13, de 26, agora a gente falava de 34, e simplesmente a coisa dobra, né? De um dia para o outro, e estamos agora com 64 casos mais ou menos confirmados no Brasil. E em Brasília se fala de fechar as escolas, né? Suspendeu as aulas aí. E então a gente começa a ver aquele filme, aquelas notícias que a gente assistiu na Itália, na China, nos Estados Unidos, a gente começa a ver se repetindo aqui no Brasil. Não que isso vai acontecer, mas vem algumas coisas já se copiando, né? E nos Estados Unidos a gente está vendo as medidas muito radicais de que é de característica do presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, e que ele é inegociável, ele é realmente muito reservado ao seu próprio ego. Então ele não relaciona, ele não negocia com as Nações Unidas, com os outros demais países. Ele não tem uma medida de assim, estar unidos, né, de união, de combater a doença juntos, né? Então ele fechou os aeroportos para muitos países na medida de tentar ali proteger a sua nação. E muitos países não podem, né, copiar essa medida, já que a doença já está espalhada, né? E como todas as pandemias que nós já tivemos, então isso não é uma novidade para o mundo, né? A gente já teve muitas pandemias, agora é enfrentar, né, essa doença. A humanidade ela passa por diversos desafios, né? E nós agora temos este desafio. Já tínhamos muitos outros, né? E a vida é uma luta. Então, o que é que isso vai impactar aí no mundo? Dos negócios, dos investimentos e das empresas. Nós vamos operar, né, de uma forma diferente. Então, é a urgência e a importância de a gente trabalhar de uma forma diferente, de a gente pensar diferente
e de a gente procurar se adaptar, né? Reinventar. O homem ele tem que estar em constante adaptação. Não podemos nos prender, nos travar a um tradicionalismo ou uma mesma forma de fazer as coisas, né? Porque não tem como você aplicar a mesma estratégia para todas as partidas, né? Não tem como você fazer uma receita como se fosse fazer um bolo. Então tem coisas que precisam ser quebradas, alguns paradigmas e tabus, né? Porque fulano, meu pai, minha mãe, não sei quem dizia que era assim. Então, fulano fez e deu certo. Então não funciona assim. Nada é certeza, né? Desde que nós nascemos, nós vivemos no mundo da incerteza. Então, isso desenvolve o homem, né? E vem desenvolvendo o homem. O homem, ele começou como um primata, né? Que tinha que lidar com questões simples, né? Como o frio e como sua fonte de alimento. E nós aprendemos, desenvolvemos e crescemos, né? E lidamos com muitas questões hoje mais complexas. E hoje a gente está com coisas que não se tinha nem antes. A gente mesmo criou alguns problemas para nós, né? Como hoje a gente teve a epidemia, né? A epidemia também não, a pandemia também da depressão, da ansiedade e tantas questões, a questão do aquecimento global, os efeitos aí do clima, né? A mudança do clima que já vem impactando em várias partes do mundo também. Então a gente procura, né, o melhor para a gente, mas a gente acaba também errando e procurando o acerto. Então, esse Covid-19 aí é uma forma de nos indicar aí que a gente tem errado, né? E nos indicar agora para o acerto, né? Porque agora todo mundo vai lavar as mãos, porque todo mundo agora vai usar álcool em gel, porque todo mundo agora vai evitar um contato físico muito próximo das pessoas, né? Porque todo mundo agora vai ter mais receio de pegar na maçaneta, de pegar no corrimão. Então, isso eram coisas que já deveria se pensar antes, né? Porque o Covid-19 não é o primeiro vírus que assola o mundo, não é o primeiro vírus que ameaça, né, a vida humana. E quem estudou, né, biologia, por exemplo, história, vai saber que nós passamos por muitas outras questões. Então, assim, o dólar ele tem sido um atrativo de investimento para muita gente. Então, por isso que ele dispara. A lei da oferta e da procura. Então, todo mundo está procurando dólar, todo mundo quer o dólar. Só que isso não é confiável. Isso pode gerar uma crise maior. E isso também já vem afetando também a economia. Porque isso deixa a moeda americana muito mais poderosa, muito mais forte, dominante. Então, uma única nação, né, estando acima de todas as outras, sendo mais poderosa do que o próprio a Europa, a ordem deles ali, a organização deles, né? A instituição lá que une a Europa. Então, devemos ser mais prudentes, devemos ter uma visão mais encontrada das coisas. Da mesma forma que o dólar está subindo, né? E agora é um fato histórico, que é a primeira vez na história. Então a gente está num momento histórico do mercado financeiro. O dólar bate R$5. Então que absurdo, né? Então o dólar bate R$5, é histórico, né, para o Brasil e deve bater recorde também nas outras nações, na moeda europeia e tantas outras nações. E
isso é devido ao pensamento da massa, né? Dali do cardume, né? Que um segue o outro. E isso não há uma racionalidade, né? Então aquele cardume, ele vai ali, um seguindo o outro, um seguindo o outro. Só que de repente ele vai parar tudo, né? No caminho errado. E então ali se perde uma boa parte, né? Então aquele que vai à frente acaba conduzindo todo o restante. Como eu tenho falado no vídeo anterior sobre o investidor tubarão, por exemplo, que ele é o grandão, que ele é o mais forte, o mais poderoso. Então esses acabam induzindo muita gente, influenciando muita gente. E isso pesa para a economia. A gente precisa ter um pensamento humano. A gente tem que ter o pensamento patriótico, sim, mas também tem que ter o pensamento humano. Eu achei muito interessante uma propaganda de uma emissora de TV que falou a respeito que nossa pátria é o ser humano, né? Todos nós, unidos. E então, esse pensamento egoísta de pensar só em seus recursos, ele é algo que não vai te favorecer tanto assim, porque você ganha hoje, mas depois perde, porque eu levo todos os meus recursos para o dólar. Mas os Estados Unidos também não está com Covid-19 e não está bem pior do que o Brasil? Olha só que raciocínio, não é isso? Então, a doença não está pior lá do que aqui, e aí eu estou comprando dólar. Aí daqui a pouco generaliza uma situação nos Estados Unidos. O que é que vai acontecer com a moeda americana? O que é que vai acontecer com as empresas na bolsa de valores americana? Entendeu? Então é a falta da visão mais antecipada para frente. Então, por isso que é importante ouvir um bom consultor financeiro, um bom consultor de negócios, um bom consultor de investimento, de dar ouvido à ciência, né? À razão. E então aplicar seus investimentos no lugar correto. Lugar que vai fazer bem tanto para o mercado local quanto para o mercado nacional, e também que faça o internacional, porque as coisas só vai se equilibrar se a gente pensar junto, né? Não adianta um pensamento isolado, um pensamento separado, porque vai prejudicar muita gente. Então a gente vê que a situação se agrava na Itália. A gente vê cenas fortes e a doença se espalha, a Covid-19 se espalha. E agora é a prioridade do mundo, né? Nós temos agora uma nova prioridade. Então olha como quem manda nas coisas às vezes não são às vezes só o nosso dinheiro, né? Então não é só ter dinheiro. E aí tipo, agora se a gente tinha um foco nos Jogos Olímpicos, se tinha um foco em internet, em robótica, em tecnologia. Agora nosso foco agora é combater doença, né? É se prevenir de doença. E então, logo, as prioridades mudaram. Logo, se nós vivemos, né, das nossas necessidades, das nossas procuras, nossos anseios, logo acho que os bens mais importantes de valor agora é cuidar da saúde, estar bem alimentado, é tratar os doentes, né? É sepultar aqueles que vão descansar, né? Devido à doença. Enfim, para o mundo, né? Isso é a normalidade. Pra gente não, porque a gente não quer perder ninguém, né? A gente quer ter todos que nós amamos perto da gente. Então a gente vai na nosso instinto de familiar, instinto de
né? Ser humano, a gente vai lutar, né? Para proteger os nossos e é isso. Então, a demanda hospitalar, né? O Ministério da Saúde já declarou que não tem condições de atender a todos, né? Logo, ele já instituiu um decreto para que os hospitais